Você sabia que existe um sofrimento tão profundo, tão dilacerante no mundo espiritual, que até os demônios recuam diante dele? Um sofrimento que faz as almas no purgatório chorarem lágrimas de fogo? Um sofrimento que Jesus Cristo mesmo se compadece de forma especial? E o pior, esse sofrimento é causado pelas pessoas que a alma mais amou na vida, pelos próprios filhos, pelos próprios herdeiros, pelas pessoas que ela criou, alimentou, sacrificou-se por décadas para dar o melhor. Pare tudo agora e preste muita atenção, porque o que você vai descobrir nos próximos minutos vai te arrepiar da cabeça aos pés. Vai mudar completamente a forma como você vê heranças, testamentos, bens materiais e principalmente a forma como você trata seus irmãos quando um pai ou mãe parte desta vida. Padre Pio teve uma visão tão perturbadora, tão impactante sobre isso, que ele chorou durante dias. E quando revelou para alguns confessores próximos, eles ficaram horrorizados com a realidade espiritual que acontece quando filhos brigam por herança. A maioria das famílias passa por isso. Um pai morre, uma mãe parte, e de repente, os filhos que cresceram juntos, que brincaram juntos, que foram criados com o mesmo amor, se transformam em inimigos ferozes. Por uma casa, por um terreno, por dinheiro, por móveis, por objetos que não valem absolutamente nada comparado ao laço de sangue que os une. E enquanto eles brigam na terra, gritam, contratam advogados, se odeiam, param de se falar. A alma daquele pai ou daquela mãe está vivendo um tormento indescritível no mundo espiritual. Você acha que quando alguém morre simplesmente deixa de se importar com os filhos? Acha que perde todo o amor que tinha? Acha que não vê mais nada do que acontece aqui embaixo? Padre Pio revelou algo que vai destroçar seu coração. As almas continuam vendo tudo, principalmente as almas no purgatório. Elas veem cada discussão, cada ofensa, cada mágoa, cada processo judicial, cada lágrima de raiva dos filhos. E cada vez que veem isso, é como se recebessem uma punhalada espiritual que aumenta infinitamente seu sofrimento purificador. Imagine você, que deu sua vida inteira pelos seus filhos, trabalhou o sol para dar comida, roupa, educação, tudo o que poderia, sacrificou seus sonhos para realizar os sonhos deles, perdeu noites de sono cuidando quando estavam doentes, derramou lágrimas quando eles sofriam. E agora, depois que você partiu, ao invés de se unirem na dor da sua ausência, ao invés de se apoiarem mutuamente no luto, eles estão se destruindo mutuamente por causa de bens materiais que você deixou. Como você se sentiria? Multiplique esse sentimento por 1000, por 1 milhão, e ainda assim não chegará perto do tormento que uma alma experimenta no purgatório ao ver isso. Padre Pio contava que certa noite, durante suas orações profundas, foi arrebatado em êxtase e levado espiritualmente ao purgatório. E lá, entre milhões de almas sofrendo, ele viu uma cena que o marcou para sempre. Uma alma de mãe, rodeada por chamas purificadoras, mas o que mais a atormentava não eram as chamas. Era uma visão contínua, repetitiva, que ela era forçada a assistir. Seus 3 filhos na terra, no escritório de um advogado, gritando uns com os outros, acusando-se mutuamente de roubo, de desonestidade, quase chegando às vias de fato. Tudo por causa da herança que ela havia deixado. E Padre Pio ouviu o grito dilacerante daquela alma. Os meus filhos, eu não criei vocês para isso. Eu não dei minha vida para que brigassem assim. Não me importa a casa, não me importa o dinheiro. Eu só queria que vocês se amassem, que permanecessem unidos. Isso é tudo que eu sempre quis. E ela chorava, mas não lágrimas de água, lágrimas de fogo que queimavam ainda mais sua face espiritual. E cada vez que via os filhos ofendendo um ao outro, novas chamas de sofrimento brotavam ao seu redor. Padre Pio perguntou ao anjo que o acompanhava: por que ela sofre tanto com isso? Por que Deus permite que ela veja? E o anjo respondeu: porque no purgatório, cada alma revive as consequências de suas ações e omissões na terra. Esta mãe, quando viva, permitiu pequenas rivalidades entre os filhos. Não corrigiu ciúmes fraternos quando eram pequenos. Às vezes favorecia um mais que outro, mesmo sem perceber. Permitiu que valores materiais fossem mais enfatizados que valores espirituais. E agora, ela vê o fruto amargo daquelas pequenas sementes.
Ela está sendo purificada não apenas de seus próprios pecados, mas também vendo claramente como suas falhas contribuíram para o estado atual dos filhos. E tem mais. O anjo continuou revelando algo ainda mais perturbador. Cada dia que os filhos permanecem em discórdia por causa da herança, adiciona tempo ao sofrimento purificador da alma dos pais. Cada processo judicial movido, cada palavra áspera trocada, cada relacionamento fraterno destruído é contabilizado espiritualmente. E a dor deles aqui embaixo se transforma em fogo purificador para a alma que está aqui em cima. Quando o Padre Pio voltou daquele êxtase, estava transtornado. Chorou copiosamente e durante os dias seguintes, ele não conseguia olhar para as pessoas normalmente, porque via em cada uma o potencial de causar esse sofrimento terrível para seus próprios pais após a morte deles. E ele começou a alertar: filhos, vocês não sabem o que fazem quando brigam por herança. Vocês não imaginam o tormento que causam às almas que partiram. Sabe o que é mais trágico? A alma no purgatório vê perfeitamente a inutilidade de tudo. Vê que a casa pela qual os filhos brigam vai se deteriorar, que o dinheiro será gasto, que os terrenos um dia não pertencerão mais a ninguém da família. Vê a completa futilidade dos bens materiais comparados ao amor fraterno que está sendo destruído. Mas não pode fazer nada. Não pode gritar para que eles parem. Não pode aparecer para alertá-los. Só pode sofrer, purificando-se através daquela dor indescritível, enquanto assiste impotente à desintegração da família que ela tanto amou. Padre Pio revelou que há 3 tipos principais de sofrimento que uma alma experimenta quando os filhos brigam por herança. E cada um é pior que o outro. Preste atenção porque você precisa entender a gravidade espiritual disso. O primeiro sofrimento é a dor da impotência. A alma vê tudo, mas não pode interferir. É como estar amarrado enquanto vê seus filhos se machucando mutuamente. Ela grita, mas eles não ouvem. Ela chora, mas eles não veem. Ela implora, mas eles não sentem. É uma tortura psicológica e espiritual que não tem paralelo na Terra. Imagine você presenciando seus filhos em perigo mortal e não poder fazer absolutamente nada para salvá-los. Multiplique essa angústia por toda a eternidade do tempo purificador e você terá uma leve noção do tormento. O segundo sofrimento é a culpa amplificada. No purgatório, as almas veem com clareza cristalina todos os seus erros, todas as suas falhas como pais. E quando veem os filhos brigando, imediatamente pensam: foi minha culpa. Eu não os ensinei bem. Eu não dei exemplo suficiente de desapego material. Eu não enfatizei o amor fraterno o bastante. Eu falhei. E essa culpa, no estado purificador, queima como ácido espiritual. Não é uma culpa comum como sentimos na Terra. É uma culpa amplificada 1000 vezes pela percepção espiritual aguçada do purgatório, onde tudo é sentido com intensidade absoluta. O terceiro sofrimento, e Padre Pio dizia que este é o pior de todos, é ver o trabalho de uma vida inteira sendo destruído. Pais trabalham décadas para construir um patrimônio, mas o verdadeiro patrimônio que eles querem deixar não são as casas, os carros, o dinheiro. É uma família unida. É o amor entre irmãos. É a continuidade dos valores que eles tentaram ensinar. E quando veem esse verdadeiro patrimônio, esse legado real, sendo explodido em 1000 pedaços por causa de bens materiais insignificantes, é como ver a obra de uma vida inteira pegando fogo e virando cinzas. O pai construiu uma família. A família era sua verdadeira herança. E essa herança está sendo despedaçada pelos próprios herdeiros. Há um caso específico que Padre Pio compartilhou e que ilustra perfeitamente essa tragédia espiritual. Um homem idoso, pai de 4 filhos, durante toda a sua vida trabalhou duramente como comerciante. Ele não era rico, mas conseguiu comprar uma casa simples e juntar algum dinheiro. Durante seus últimos anos de vida, ele reuniu os filhos várias vezes e disse: meus filhos, eu não tenho muito para deixar, mas o que eu tenho, dividam entre vocês com amor e justiça. Não briguem. Prometo para mim que não vão brigar. A união de vocês vale mais que qualquer bem que eu possa deixar. Os 4 filhos, emocionados, prometeram ao pai que jamais brigariam, que permaneceriam unidos, que honrariam sua memória mantendo a família unida.
O pai morreu tranquilo, acreditando naquelas promessas. Mas mal o enterraram, começou a guerra. Um dos filhos alegou que o pai havia prometido a casa para ele especificamente. Outro disse que tinha cuidado mais do pai nos últimos anos e merecia uma parte maior. O terceiro acusou os outros dois de terem se aproveitado financeiramente do pai enquanto vivo. E a quarta filha, sentindo-se injustiçada, contratou um advogado e processou todos os irmãos. Durante 3 anos, eles brigaram nos tribunais. Gastaram em advogados quase metade do valor da herança. Pararam completamente de se falar. Em reuniões familiares de Natal, aniversários, cada um dia diferente para não encontrar os outros. Os netos cresceram sem conhecer os primos. A família literalmente se desintegrou. E ao final de 3 anos, quando finalmente houve um acordo judicial, cada um recebeu uma fração mínima do que teria recebido se tivessem simplesmente dividido tudo em paz no início. Mas o pior, eles jamais se reconciliaram. Até hoje, décadas depois, aqueles irmãos não se falam. Padre Pio soube dessa história através de uma das filhas que foi se confessar com ele, destroçada de remorso anos depois. E ele revelou a ela algo aterrorizante. Seu pai está no purgatório desde que morreu. E o sofrimento dele é intenso não pelos pecados que cometeu em vida, que eram poucos, mas pela dor de ver a família destruída. Ele vê vocês 4, que ele amou igualmente, que ele criou com tanto sacrifício, tratando-se como inimigos. E cada dia que vocês permanecem sem se falar, cada Natal que passa com a família dividida, cada neto que cresce sem conhecer os primos, adiciona chamas ao seu sofrimento purificador. A mulher ficou em choque. Perguntou: Padre, mas há algo que eu possa fazer? Ele pode ser libertado? Padre Pio respondeu: Sim. Reúna seus irmãos, peça perdão, perdoe você também. Reconcilie-se completamente e ofereçam missas pela alma dele. Quando houver genuína reconciliação entre vocês, o sofrimento dele diminuirá drasticamente. Mas se vocês permanecerem divididos, ele continuará sofrendo até que a purificação seja completa através do tempo, o que pode levar muitas décadas. Essa mulher saiu daquele confessionário transformada. Durante meses, ela trabalhou incansavelmente para reunir os irmãos. Não foi fácil, teve que engolir o orgulho. Teve que pedir perdão mesmo achando que tinha razão. Teve que perdoar ofensas profundas. Mas finalmente, numa tarde de domingo, os 4 irmãos se encontraram. Choraram juntos, pediram perdão mutuamente e decidiram recomeçar do zero o relacionamento fraterno. E naquela mesma noite, a mulher viu o pai dela, com um sorriso radiante que ela não via há anos. Ele simplesmente disse: Obrigado, minha filha, vocês me libertaram. Podem ver as chamas ao meu redor diminuíram drasticamente. Continuem unidos. É tudo o que sempre quis. Ela acordou em lágrimas, mas eram lágrimas de alívio e gratidão. Agora você pode estar pensando: mas e se meu pai ou minha mãe já morreram e nós já brigamos pela herança? É tarde demais? Padre Pio respondia isso frequentemente. Nunca é tarde demais para se reconciliar. Nunca é tarde demais para diminuir o sofrimento de uma alma no purgatório. Mesmo que anos tenham passado, mesmo que décadas tenham se passado, a reconciliação genuína entre irmãos sempre alivia o sofrimento da alma dos pais. E mais, Padre Pio ensinava que há 3 coisas práticas e poderosas que podem ser feitas para aliviar ou prevenir esse sofrimento terrível. A primeira é a reconciliação genuína entre os irmãos. Não uma paz falsa, não um acordo frio apenas para dividir bens, mas uma reconciliação de coração, onde há perdão genuíno, onde os laços fraternos são restaurados, onde a família volta a ser família de verdade. Quando isso acontece, é como se portas do purgatório se abrissem e correntes fossem quebradas. A alma respira aliviada, as chamas diminuem, o sofrimento se torna suportável. A segunda coisa é oferecer missas pela alma dos pais. Padre Pio dizia que a Santa Missa é o mais poderoso socorro que podemos dar às almas do purgatório. Mas não qualquer missa. Missas oferecidas especificamente pela alma daquele pai ou mãe, com intenção clara, com fé verdadeira. E se os irmãos puderem oferecer essas missas juntos, unidos,
o poder é multiplicado exponencialmente. Padre Pio via espiritualmente as almas sendo aliviadas, às vezes até libertadas completamente do purgatório, quando seus filhos, reconciliados, mandavam celebrar missas por elas. A terceira coisa é a esmola e a caridade feitas em nome dos pais falecidos. Quando filhos, antes separados pela briga de herança, se unem para fazer caridade juntos em memória do pai ou da mãe, usando parte daquela herança para ajudar os pobres, os necessitados, isso gera uma torrente de graças que vai direto para a alma no purgatório. Padre Pio explicava: quando vocês transformam aquilo que causou divisão em instrumento de amor e caridade, Deus se comove profundamente e Ele aplica esses méritos diretamente na conta espiritual da alma que está sendo purificada. Mas tem um detalhe importantíssimo que Padre Pio sempre enfatizava: não adianta fazer essas três coisas se o coração continua cheio de rancor, de mágoa, de ressentimento. Deus vê o coração. As almas do purgatório percebem a sinceridade ou hipocrisia. Se você manda celebrar 100 missas, mas continua odiando seu irmão, essas missas terão efeito mínimo. Se você dá esmolas, mas seu coração está fechado para o perdão, essa caridade tem pouco valor espiritual. O que realmente liberta as almas é a conversão genuína do coração dos filhos, a restauração verdadeira do amor fraterno. Padre Pio contava também sobre o lado oposto da moeda. Assim como a discórdia dos filhos aumenta o sofrimento das almas no purgatório, a união e o amor fraterno aceleram dramaticamente sua purificação e libertação. Ele teve outra visão onde viu uma alma de pai sendo libertada do purgatório décadas antes do previsto. Porque seus filhos, após a morte dele, ao invés de brigarem pela herança, se uniram ainda mais. Dividiram tudo com justiça e amor. Usaram parte dos bens para fazer caridade juntos. Mantiveram a família unida. E toda vez que se reuniam, oravam juntos pela alma do pai. Aquele amor fraterno, aquela unidade, gerava um fluxo constante de graças que acelerava a purificação do pai. E quando essa alma foi finalmente libertada e entrou no céu, Padre Pio viu algo extraordinário. A primeira coisa que aquele pai fez foi se ajoelhar diante de Deus e agradecer: Senhor, obrigado por ter me dado filhos que compreenderam o verdadeiro valor da herança que deixei. Eles entenderam que o amor vale mais que os bens. Obrigado porque eles se mantiveram unidos. Isso valeu mais que todas as propriedades terrestres. E então, aquele pai se tornou um intercessor poderosíssimo no céu pelos seus filhos, atraindo bênçãos abundantes sobre eles e seus descendentes por gerações. Isso nos leva a algo crucial que você precisa entender. A herança verdadeira que pais querem deixar nunca foi material. Todo pai, toda mãe, no fundo do coração, sabe que casas vão ruir, dinheiro vai acabar, terrenos serão vendidos. O que eles realmente querem deixar é uma família unida, filhos que se amam, netos que crescerão conhecendo e amando os primos, valores que serão passados de geração em geração. Essa é a herança real. Essa é a verdadeira riqueza. Quando você briga com seu irmão por causa de bens materiais, você está literalmente jogando fora a única herança que realmente importa. Você está destruindo o legado verdadeiro que seus pais tentaram construir durante toda a vida deles. E pior, você está causando um sofrimento indescritível para a alma deles no purgatório, caso ainda estejam lá se purificando. Padre Pio alertava com veemência: filhos, se vocês soubessem o que suas brigas fazem com as almas dos seus pais no purgatório, vocês largariam tudo imediatamente. Vocês abraçariam seus irmãos pedindo perdão, sem se importar quem tem razão ou não. Porque nenhuma casa, nenhum dinheiro, nenhum bem material vale o tormento que vocês causam às almas dos que mais amaram vocês neste mundo. E ele fazia um apelo final, direto, penetrante: vocês querem honrar verdadeiramente a memória dos seus pais? Querem mostrar que realmente os amaram? Querem garantir que eles descansem em paz? Então se reconciliem com seus irmãos. Perdoem, peçam perdão, dividam os bens com justiça e amor. Mantenham a família unida. Essa é a verdadeira honra. Esse é o verdadeiro amor filial. Esse
é o maior presente que vocês podem dar para as almas dos seus pais.